Minha Bíblia está aberta, amigo ouvinte, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Antes de falar sobre os 5 sentidos de Deus para a nossa vida, vamos conhecer os motivos pelos quais o Senhor espera de nós a busca incansável para conhecer e querer esse presente dado pelas mãos poderosas do Altíssimo, para que cada vez mais essa ligação seja estabelecida por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus, amigo ouvinte. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante toda a minha vida. Na Bíblia, Paulo nos exorta dizendo: façamos tudo para a glória de Deus. E eu começo essa mensagem com a seguinte pergunta para você, amigo ouvinte: o que você faz? Está glorificando a Deus ou a você mesmo? Aleluias. No mundo encontramos cada vez mais, dia após dia, uma vasta oportunidade de nos deparar com situações que nos levam por caminhos que nos afastam de Deus. Por quê? O mais importante é entender como esse caminho me afasta do Pai. Porque se estamos praticando algo que para o Senhor é abominável, então estamos sendo desobedientes e rebeldes. Devemos obedecer a Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 24, está escrito: mas eles não ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Andar para trás é algo que realmente só acontece quando somos teimosos e desobedientes aos ensinamentos do Senhor. O nosso passado não pode servir de tropeço para atingir o nosso alvo. Antes deve ser algo que nos impulsiona a lutar, a vencer os obstáculos da vida, seguidos pelas mãos poderosas do nosso Deus, e não para desanimar e achar que não podemos mais seguir. Sempre buscamos desculpas ou achamos que isso não importa para que cresçamos, muito pelo contrário. Mas existe também pessoas que em diversas situações simplesmente dizem que conhecem e falam de Deus, mas os seus ensinamentos não são obedecidos. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Devemos, louvado seja Deus, nos apresentar como pessoas tementes a Deus para que possamos ser instrumentos consagrados em suas mãos. Oséias 14 diz: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Eu quero falar aqui sobre os 5 sentidos de Deus, para que possamos entender e aprender como obedecer a Deus e poder ser esse vaso de honra em suas mãos. Devemos ficar atentos para 5 fatores que nos levam ao verdadeiro entendimento vindo direto do coração do nosso Deus. Como ser um vaso de honra que traz a excelência do trono de Deus, usando os 5 sentidos de Deus em nossa vida. Primeiro precisamos ter visão de águia. Mateus 20:33 diz: Senhor, queremos que você abra os nossos olhos. Ver além do que se está vendo pode ser um paradoxo, mas é o poder de Deus, pois em nada podemos ser mais ousados se pudermos ver pelos olhos da fé. Quando enxergarmos além daquilo que está à nossa frente, temos a certeza de que Deus irá nos mostrar o que realmente devemos ver. Olhos espirituais, para ir muito mais longe, saber que lá na frente está a nossa chegada.
A águia lá do alto consegue ver o seu alvo a centenas de metros de distância. Ela plana a vista e segue em busca do alvo até conseguir agarrar sua presa sem errar o ataque. Visão de águia, para podermos enxergar o que Deus tem preparado para nós, muito mais além do que os nossos olhos naturais podem ver. Segundo, ouvir a voz de Deus, a audição, amigo ouvinte. Salmos 29:4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Fazer a vontade de Deus, essa é a expressão exata para ouvir a sua voz. Aprende mais quem escuta mais. Mas de que vale escutar e não praticar? É preciso ouvir a voz de Deus, ser sensível ao seu chamado e nunca duvidar desse poder que vem do alto. Mas como identificar essa voz? Deus nos dá a paz interior e o Espírito Santo testifica em nosso coração esse entendimento quando santificamos nossos ouvidos e nos afastamos de tudo que é mal diante de Deus. Nós estamos preparados para ouvir a sua voz. E o que é mal diante de Deus? Tudo o que for contra a sua palavra. A voz de Deus é doce aos nossos ouvidos, não tem barulho nem malícia, é pura, está inclinada ao que é santo, nos direciona a fazer a vontade de Deus. Terceiro, ter discernimento no falar, ou seja, o paladar. Jó capítulo 6, versículo 3 diz: há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Cuidado com o que sai da sua boca. Jó estava já a nos alertar, mas foi Tiago, ali no capítulo 3, versículo 10, que nos exortou ao dizer que com a boca tanto professamos a maldição quanto a bênção. Louvado seja Deus. A língua é um órgão que pode sentir 4 tipos de sabores: o amargo, o azedo, o salgado e o doce. Numa aplicação podemos dizer que devemos tomar assim cuidado com as palavras que podem causar dor e mágoas. A dor e a mágoa é o amargo e o azedo, que quer dizer maldição. E falar mais palavras que edificam e tragam paz ao coração, junto ao salgado e o doce, que forma as bênçãos. Lucas, no Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. Portanto, se o meu coração está inclinado nas coisas de Deus, ele não terá mágoas, raivas e nem outro sentimento que possa me entristecer e levar as murmurações, que nada mais é que obstáculos para as respostas de Deus. Assim, falar de Deus, professar a fé em Cristo, bendizer o seu santo nome, é estar em comunhão com o Altíssimo Deus, agradecer em todos os momentos. Tudo em nossa vida nos faz ser mais felizes e abençoados diante do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quarto, devemos ter a sensibilidade, ou seja, o tato. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 18 ao 20. João capítulo 11, versículo 35 diz: Jesus chorou. Aleluias. A sensibilidade é algo que devemos estar atentos para não perder, pois em tudo Deus nos prova e espera nossa fidelidade nas ações e atitudes da vida. Está pronto para sentir a dor do outro, se encher das dádivas dos céus. São passos dados ao lado de Cristo. Jesus, quando esteve na terra, era sensível, sentia dor e nem por isso deixou de ser Deus. O poder que lhe era concedido vinha do alto, mas ele se deixou ser usado como instrumento nas mãos do Pai e a fazer a sua vontade. Precisamos entender essa verdade para que em tudo sejamos abençoados e vitoriosos. Quinto,
ser atraído pelo bom perfume de Cristo, ou seja, o olfato. Aleluia! No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 diz: porque para Deus somos um bom perfume de Cristo. Se para Deus nós temos o cheiro de Jesus, devemos também buscar sentir cheiros agradáveis que nos levam a Cristo. Assim nós seremos levados como aroma puro à presença do Rei e seremos atraídos para as coisas de Deus. Visão de águia: ouvir a voz de Deus, ter discernimento, ser sensível, cheiro de Cristo, os 5 sentidos de Deus. Assim, com os 5 sentidos de Deus aguçados em nossa vida, nós podemos viver uma experiência real com o Senhor e em tudo o seu nome ser glorificado. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender essa verdade é o que nos leva a sermos separados e aprovados para toda agradável e boa obra do nosso Rei Jesus. Amigo ouvinte, fale com Deus e peça: Senhor, conceda-me a oportunidade do teu nome ser glorificado através da minha vida, me dando uma visão espiritual para ver tuas maravilhas, ouvidos atentos à tua voz, o discernimento para entender as tuas verdades e a sensibilidade de poder sentir e exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. Peça esses 5 sentidos, que Deus com certeza Ele dará a você, mas peça com fé que o Senhor assim vai conceder esta bênção maravilhosa espiritual para a sua vida, e assim você vai ver que tudo irá melhorar. Que Deus abençoe, ouvintes. Esta é a palavra de hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em seu coração.